bem-vindos ao Papo M3 Realidades. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito legal, mas eu não posso sair por aí dando spoilers agora, porque primeiro eu tenho que lembrar você de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Papo M3 Realidades. Também estamos no YouTube, no Facebook, Papo M3 Realidades. Mas se você quer saber um pouquinho mais, de uma forma mais trabalhada, mais minuciosa, vai lá no www.papom3realidades.com.br. Hoje eu tô aqui com uma pessoa, com um roraimado, tá? Uma pessoa que veio lá do Nordeste para Roraima e se tornou uma pessoa até notável aqui na nossa região, com assuntos assim bastante emblemáticos, vamos falar dessa forma. Eu estou aqui com o deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Everton. Tudo bom? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, eu falei certo? Certo, Jorge Everton. É uma peculiaridade, né, a gente falar vice-presidente da Assembleia Legislativa. Você já está acostumado com esse cargo? Olha, na realidade, pouco importa para mim essa nomenclatura de cargo, né? O cargo, ele traz mais responsabilidade, traz mais trabalho. Ele não pode trazer vaidade. O homem que assume um cargo público pela vaidade, ele não vai prestar um bom serviço para a sociedade. Então, a gente está acostumado, né? Eu que comecei minha vida como agente de polícia, me tornei escrivão, delegado, para chegar hoje ao cargo de terceiro mandato de deputado, eu nunca tive essa vaidade do cargo. Se imaginou? Como deputado, nunca. Nunca? Nunca passou pela minha cabeça. Então vamos lá no passado. Você é de Aracaju, Sergipe. Isso. Certo? E você ficou lá até quanto tempo de vida? Até quantos anos? Eu tenho 50 anos. Eu fiz 20 anos. Você também falar tanta coisa assim, não. Você pode ocultar um pouco a sua idade. Tem gente que não fica à vontade. Não, mas eu não tenho problema com isso. Não. Tá bom. Eu tenho 50 anos, inclusive fiz questão de comemorar meus 50 anos na Praça Pública em Rorianópolis, né, que foi a maior votação que eu tive aqui no estado. E eu vim para cá, vou fazer 21 anos que eu estou em Roraima, né? Então, já é bastante tempo, chão né? Mesmo. Tenho filha roraimense, tenho neta roraimense. Então, eu vim em virtude de um concurso público, como a maioria das pessoas que vieram para o estado de Roraima em busca de oportunidades, eu vim em virtude de um concurso público. Então, você se formou em Direito lá? Me formei na Universidade de Tiradentes, em Sergipe, e prestei o concurso público primeiro para agente de polícia lá no estado, exerci a profissão, aí passei no concurso de escrivão em Alagoas e depois passei em delegado em Roraima. Tu já tinha esse sonho de seguir a carreira de direito? Ou foi uma coisa também que apareceu na sua vida? É bem interessante, porque eu nunca pensei em fazer direito. Eu ia fazer o curso que fosse necessário para ser delegado de polícia. Entendi. Pouco importa. Então já tinha na sua cabeça... O meu sonho era ser delegado. Só. Era uma meta. Só. Desde pequeno, eu tenho uma foto com aquela a cartucheira, uma espoleta e a estrela do xerife. Então eu sempre quis. E nunca gostei nessa brincadeira de criança de ser o ladrão da brincadeira. Eu sempre era o policial, sempre era quem fazendo prendia. Direito desde a brincadeira. Desde pequeno. Eu nunca gostei de ser bandido. Eu gostava de ser polícia. E era um sonho ser polícia. E eu digo que eu exerci todos os estágios na polícia, né? Escrivão, fui agente, fui escrivão, fui delegado. E quando eu cheguei como delegado, eu tinha condição de fazer o serviço de rua, serviço de cartório e conduzir a delegacia, porque eu já tinha o preparo necessário. Entendo. E aí fiz pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e em Segurança Pública. Procurei me especializar cada vez mais, né? Curso com o FBI, do local do crime, o perfil do criminoso. Tem uma vasta história. Entrou a fundo nessa área mesmo, Eu né? sempre gostei de investigação. Eu acho que a investigação... São aquelas séries de polícia, de crime, CSI, era contigo mesmo, né? Você gosta? Eu gosto, apesar de ser muita ficção, né? A gente encontra muita ficção, inclusive no treinamento com os agentes do FBI que vieram para o Brasil. Na realidade, eles é que se impressionam com a qualidade da investigação no Brasil. Gente. Porque no Brasil, você tem que ser imediatista. Não adianta. Um crime de repercussão, se o delegado não resolver, isso vira uma polêmica enorme. E eles não. Eles, para pegar um serial killer, muitas vezes eles demoram 40, 50 anos. Para construir. Passa de equipe para equipe até chegar na evidência que vai prender e condenar aquela pessoa.
E nós, no Brasil, nós temos uma certa agilidade na investigação. Então, dá até um orgulho pra gente lidar um pouquinho com essa informação. Gostei de saber disso. São características diferentes. Né? Inclusive, nos Estados Unidos tem uma diversidade de polícias. Né? No Brasil, a investigação é feita pela polícia judiciária. Então, facilita esse trabalho, essa especialização. E eu posso dizer com certeza que a Polícia Civil do Estado de Roraima está entre as melhores do Brasil. Olha só. E isso você fez tudo lá, já sonhando, veio para cá por causa de um concurso. Passou nesse concurso quando veio? Passei em 11º lugar na época, e à medida que o concurso foi andando e as fases de promoção foram chegando, eu finalizei em primeiro lugar e sou o 01 dos delegados na promoção. Eu ocupo a vaga 01 de todos os delegados do estado de Roraima. Olha, eu acho que muita gente que está assistindo agora deve observar e falar assim, caramba, ele fez o caminho que eu estou buscando fazer também. Muitas pessoas, muitos concurseiros também que já visam essa carreira, também traçam isso. Você, quando começou, assim, tu se imaginava, cara, eu vou ser um delegado, vou fazer um diferencial. Era isso que te dava, vamos dizer assim, esse incentivo, essa influência? Ou tinha outra pessoa que te influenciava? Não, eu sempre gostei da investigação. Eu sempre, desde pequeno, eu via a viatura da polícia. Eu me animava. Quando tinha um local de crime, eu sempre procurava ver o que estava acontecendo. Eu estudei medicina legal para entender o que realmente acontece com o corpo, o que acontece com os vestígios deixados numa ocorrência. Eu sempre gostei de estar perto das operações, das investigações. Poxa. É uma paixão. Eu não consigo explicar. Quando você entra numa investigação, que você faz ela com prazer, você só sai dela depois que você soluciona o crime. Então, aconteceu, por exemplo, no estado de Sergipe, algo emblemático. Um pistoleiro que matou um promotor de justiça e tinha uma participação de um juiz e de um prefeito do município. E isso saiu na época, você é nova, não vai lembrar, mas tinha um Linha Direta que está revitalizado, né? Nossa. Na época, saiu no Linha Direta, né? E esse pistoleiro ninguém conseguia encontrar. Eu consegui encontrar fazendo uma investigação, observando a esposa dele, né? Eu almoçava no restaurante onde a esposa dele trabalhava. Eu trabalhava na delegacia do interior e almoçava nesse restaurante. Eu observei que ela estava grávida. E no Nordeste, a gente sabe, mulher de pistoleiro não engravida de outro homem. Se não... Não tem conversa. Mesmo que ele esteja fora, foragido, ela não larga o pistoleiro, o marido. E aí nós passamos a seguir ela. Né? Ela entrava no ônibus toda sexta-feira e atravessava o estado de Alagoas, chegando quase em Pernambuco. E aí nós entramos no ônibus e seguimos ela até o local onde ela foi, descobrimos a cidade, a partir daí desdobrou a investigação, e nós conseguimos prender ele, que era considerado um dos mais perigosos pistoleiros do Nordeste, né? Foi muito legal essa investigação. Minuciosa essa investigação. Foi prazeroso, eu posso lhe dizer. Para quem gosta, né? A pessoa que já está acostumada a desenrolar vários nós, né? Essa foi uma boa. Mas, dessas motivações que você veio, mudou para cá, quando você chegou aqui, qual foi a primeira impressão que você teve de Roraima? É uma cidade linda, Boa Vista, né? Apaixonante. As pessoas, em sua maioria, elas gostam de ajudar, de ser solícita, São solícitas, né? Verdade. A confraternização ocorre em casa, o povo é animado principalmente mesmo. Na época que eu cheguei, há 20 anos atrás, tinham poucas opções de bares, de restaurantes, então as confraternizações eram feitas em casa, nas residências, entre amigos, e um povo muito acolhedor, né? Com uma mistura do que tem de melhor no Brasil. Então, nós temos aqui nordestinos, nortistas, temos o pessoal do Rio Grande do Sul, que inclusive para mim foi assim, Somou. Tem um CTG em Roraima. Somou. Né? Eu nunca imaginei que ia haver um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas. Né? E essa mistura eu acho que trouxe um povo muito acolhedor. E hoje, o que você percebe daquilo que você viu há 20 anos atrás, hoje, quando você... Caramba, já fiz um negócio aqui para essa cidade, fiz um negócio por esse estado. Ainda dá vontade de fazer mais? Sim, eu acredito que a gente tem que fazer todos os dias o nosso melhor. Nós temos sempre que procurar melhorar para atender a população. Porque eu penso assim, o que eu estou fazendo agora, eu estou plantando
para que os meus netos, bisnetos possam Possam usufruir. colher. Isso mesmo. Né? Ninguém faz algo para resolver imediato. Nós temos soluções imediatas, nós temos que fazer planejamento. E gestão se faz com planejamento. Não adianta você querer organizar a vida política de um Estado pensando somente no agora. Né? Então, eu sempre projetei minha vida nos próximos 10 anos. Eu sempre penso o que eu vou fazer nos próximos 10 anos, o que é necessário fazer. E a gente estuda a realidade da população. Eu gosto muito de estar nas ruas, eu gosto muito de estar ouvindo as pessoas. Eu ando muito nas casas, no interior, nas vicinais. Então, eu lembro de um amigo que encontrou comigo e falou que não iria mais votar em mim. Oxe, Aí eu falei, cara de pau, né? Mas por quê? Por quê? O que foi que eu lhe fiz? E ele, sério. Não, porque eu já fui 2 vezes no seu gabinete e eu não lhe encontrei. Aí eu falei, pronto. Agora você me deixou feliz. Você não vai votar em mim mesmo, não. Porque você vai me encontrar na vicinal, onde tem uma dificuldade de trafegar, onde não tem uma ponte, onde precisa do serviço público. Você vai me encontrar nos lugares mais remotos, mais distantes, porque é lá que eu tenho que estar, junto das pessoas. Porque se eu ficar no ar-condicionado do gabinete, eu não vou entender o problema e a necessidade. E aí eu não consigo resolver o que as pessoas precisam. Eu não faço política para mim, eu faço para as pessoas, então eu tenho que estar perto delas. Então eu sempre gostei de estar junto, andando, comendo uma galinha. Olha o detalhe. Tomando um cafezinho, e isso é maravilhoso. Essa é a parte boa, né? Querendo ou não, de trabalho, não deixa de ser cansativo, mas também é uma parte que te conecta com o público, né? Com as pessoas. E de desafios, já que agora a gente falou muitas coisas legais, ele construiu muita coisa, ralou para estar onde está, mas quais foram os desafios antes delegado para os desafios que você encara hoje? Olha, eu posso dizer que delegado em Roraima, o maior desafio que eu aceitei foi ser diretor da penitenciária num momento de crise no Estado. Então, tem esse detalhe. Eu era delegado em Mucajaí e fui convidado para assumir como diretor da penitenciária agrícola de Monte Cristo. Numa época que não tinha muita estrutura, tinham muitas mortes dentro do presídio, tinham fugas constantes e tráfico de droga dentro da penitenciária. Ou seja, te botaram lá para resolver o BO, os BOs, tudo de uma vez. Pois é, e aí a gente precisava dar um choque de gestão, né? E nós, junto com a Polícia Federal, realizamos a Operação Bastilha. Foi propagado e diversas prisões, inclusive do meu chefe, o diretor-geral do sistema, foi preso na época. Então, servidores foram presos, acabou com aquele mando que tinha da organização criminosa que dormia solta em quartinhos organizados em suítes, enquanto que os presos estavam dentro da penitenciária. E o que mais me assustou naquele momento era a ausência de cadeado no sistema prisional. As celas que tinham cadeado era que o preso botava e ficava com a chave para garantir a própria segurança dele, para ninguém entrar e matar ele. Sistema totalmente contrário, né? Tinha destilaria lá de cachaça artesanal, locadora de DVD pirata, era um universo paralelo. Comércio de celular. Então, nós entramos com o BOPE, fizemos uma operação limpeza e durante 9 meses que eu fiquei à frente da gestão, 0 fuga no sistema prisional e foi muito interessante. Paguei um preço alto, né? Encomendaram minha morte, teve toda uma adrenalina assim, que foi, eu acredito que foi o momento mais animado da minha vida como delegado aqui em Roraima. O que faz você falar a palavra animado numa situação dessa? É porque pra gente que convive no combate à criminalidade, isso é algo que motiva você a trabalhar. Então, se querem fazer isso comigo, imagina o que podem fazer com você. Então eu tenho que estar pronto para dar a resposta necessária. Pelo menos estão te avisando, né? Tipo assim, né? Tem alguma coisa assim. Mas ainda assim, é complicado. Você dorme bem à noite? Como é que você trabalha seu psicológico para esse tipo de ameaças, né? Vamos falar dessa forma? Olha, eu sou movido a adrenalina. Então, para mim, quanto mais adrenalina, mais ativo eu fico, eu penso mais rápido, eu consigo entender e agir da forma mais necessária possível. Sempre controlei isso. Porque na atividade policial você precisa ter controle. Tu já foi meio que preparado, né? Sabia que ia cutucar onça, né? Com vara curta. Mas acho que era teu propósito, já que a pessoa não queria ser apenas o xerife. Não, eu tô errada. Não, eu acho que você tem que querer fazer e fazer da melhor forma possível. Então, eu sempre procurei fazer da melhor forma possível. Sempre montei equipes que foram extraordinárias, que nos ajudaram. Você construiu esse campo para você, de certa forma, né? Eu gosto. É algo que me encanta a atividade policial. Então, como delegado aqui no estado de Roraima, foi o momento mais desafiador, foi como
diretor da penitenciária. Essa parte. Olha, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu queria ser promotora. Por quê? Porque eu queria mesmo sair dando a canetada. Tuf, 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 tuf. Aí, um dia, numa boa aula de história, minha professora falou assim, você vai sair dando canetada até quando deixarem. Eu, como é que é? Minha filha, é uma área muito perigosa. Você tem certeza que é isso que você quer? Pelo que eu tô vendo aqui, ele tinha muita certeza do que ele queria para ele estar onde ele está hoje. Hoje, você ainda fica meio que assim, dá uma certa insegurança ou você simplesmente, vamos lá, mais coragem, meto as caras, vou resolver? Não, eu não... Todo mundo tem medo. Todo ser humano ele tem medo. Mas você tem que se preparar para não entrar em pânico em situações desafiadoras. Então, o medo é natural para você se defender. Agora, o pânico é que não pode ser colocado em primeiro plano. Então, eu sempre procuro me precaver, né? Eu tenho todo um sistema que a gente adota desde a época do delegado. Esses sistemas são minuciosos. Eu falo muito disso, gente, porque realmente, se você for parar para perceber, é todo um cuidado que ele tem para deixar as coisas já num patamar em que elas se organizem, né, nesse sistema. E até um adendo que eu queria concluir, ele cuida não só da segurança do Estado, você também cuidou da segurança viária também, né? Você teve uma participação no Detran. Isso. Como é que foi mudar de uma segurança para outra? Tem uma diferença das duas ou acaba ficando a mesma coisa? Eu sempre, a cada cargo que eu assumia, era um desafio, né? Mais um desafio. Confesso que eu ficava preocupado, porque eu me cobro muito. Eu me cobro para dar o meu melhor. Então, eu chego num local como sistema prisional, encontro algo totalmente debilitado e eu procuro ver qual a forma de resolver e a gente fez e deu certo. Poderia ter dado tudo errado, mas a gente fez e deu certo. E aí eu recebi o convite para ser presidente do Detran no momento em que Roraima passava por uma crise no trânsito. O Detran estava deficitário, a quantidade de mortes do Brasil, proporcionalmente, Roraima era o primeiro lugar em mortes no Brasil. Então precisava fazer algo para arrecadar e precisava fazer algo para diminuir as mortes. E aí eu comecei a pensar o que fazer sem atingir a população. Porque quando fala em arrecadação, a primeira coisa que pensa, vamos aumentar o imposto para arrecadar mais. Mas eu estou prejudicando a população. Então não seria algo que eu gostaria de fazer. Então eu procurei ver dentro do órgão como a gente organizaria para ter uma arrecadação melhor, né? E fizemos ações que, na época, triplicamos a arrecadação do órgão sem atingir o consumidor. E a gente fez esse trabalho. Ao mesmo tempo, eu criei a operação Salvando Vidas. Como fazer uma operação de apreensão de veículos se as pessoas elas não têm dinheiro nem para habilitação, né? Então nós começamos um trabalho educacional e implantamos um projeto que era premiado no Brasil como o melhor projeto educacional e colocamos nas escolas para que atendesse pais, alunos e professores. Esse projeto trouxe consciência para as famílias e fizemos blitz educativas durante 3 meses. Poxa, orientando e dizendo, nós iremos agir. A partir daí, vieram as blitz repressivas e nós tiramos Roraima do primeiro lugar em mortes para 10º. Né? Foi um pulo bom. Foi bom em todos os sentidos, porque quando você fala em acidente de trânsito, você pensa no veículo e no dano, ou normalmente não pensa no hospital, no HGR. Hospital, isso. Né? Mas o que estava estrangulando o HGR, principalmente no setor de trauma, era acidente de trânsito. Teve que entrar no ramo da saúde mesmo sem querer, Quando né? você diminuiu o número de acidentes de trânsito, você desafogou a saúde. Então essa estatística eu consegui em tempo real. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer o projeto da carteira de habilitação gratuita. Por quê? Porque eu ia para a Blitz e via as pessoas que não tinham condições de pagar para ter uma autoescola. Tudo. Autoescola, tudo era caro. Então, não é porque você não queria ter habilitação. Você não porque podia. Era caro. E aí eu pensava, é caro, então ele está conduzindo sem o treinamento adequado. Isso vai causar acidente e vai aumentar o gasto com a saúde pública. Então vamos dar o curso gratuito, vamos treinar, vamos habilitar esse cidadão que você vai reduzir o número de acidentes de trânsito e diminuir o gasto na saúde pública. Estratégia interessante. E foi por isso que eu idealizei o projeto da carteira de habilitação, que hoje é uma realidade, precisa ainda ser melhorado, tem que ser expandido,
Mas para mim já é uma vitória ver essa realidade acontecendo. Que massa! Esse é um dos, né? É um dos projetos, projetos. Que eu me orgulho. Então, dessa fase toda, o que fez você querer entrar para a carreira política? Porque, segurança, delegado, polícia, vamos cuidar aqui do trânsito. Aí, da onde surgiu a ideia para você entrar na política aqui no estado? Assim, como eu falei, eu nunca pensei em ser político. Mais um nicho novo para você, né? E eu lembro que na época, quando a gente estava no Detran, fazendo um bom trabalho, alguns deputados tentaram colocar situações não muito corretas dentro do órgão. E eu sempre evitei, bloqueei, não aceitei. Pulso. Por isso, eles começaram a pedir a minha cabeça e... Mais ameaças. Espera aí, deixa eu anotar, que esse aí é o segundo grupo de ameaças. Calma aí, depois até o final da entrevista eu pergunto mais, vai. E aí foi quando eu fui retirado do Detran por não atender o que eles queriam, né? Mas tudo bem. E aí eu fui nomeado como delegado-geral do estado. Então, para mim, foi uma queda para cima. Na época, o governador Anchieta não teve como evitar a pressão dos deputados, mas me promoveu ao cargo máximo da minha instituição, que eu sinto orgulho de dizer que fui o delegado-geral da minha Polícia Civil, né? E aí, por isso e por outras situações, isso me motivou a ir para o parlamento, porque eu vi que eu só ia conseguir realmente combater aquela criminalidade que eu me coloquei como delegado se eu assumisse um cargo que me desse condições de lutar em pé de igualdade, porque é desproporcional você querer fazer um trabalho e ser perseguido politicamente. E eu só iria contribuir com mais dor de cabeça para a quantidade de coisas que o senhor já estava resolvendo, né? Além de que, na minha opinião, o verdadeiro ladrão, ele muitas das vezes está de terno e gravata e colarinho branco. Então, esse daí, ele tem que ser combatido, como eu tenho feito como deputado estadual. Eu acho interessante no seu discurso que você faz uma linha realmente negativando esses tipos de ladrões engravatados e se colocando no lugar como povo. Pelo menos foi pelo que eu percebi durante a nossa conversa até agora. Porque você não está batendo de frente com o povo, você está pegando aquela parte do povo que ainda não está bem orientada, que está centralizada de uma maneira negativa. Peraí, deixa eu arrumar. Nessa questão para trânsito, vamos resolver nessa aqui. Nessa questão aqui da polícia, da cadeia, vamos resolver assim, assado. Eu confesso que eu não teria psicológico para isso, nem com todas as minhas terapias, né? Então, eu percebo que você se preparou para isso, você nutriu dentro de você partes da sua personalidade. Porque eu mal lhe pergunto, qual é o seu signo? Câncer. Gente, ele é câncer, gente. Aí o que passa na cabeça de vocês? A pessoa de câncer, com essa coragem toda, tem que ver o teu ascendente, você tem que ver teu mapa astral para saber qual que é, porque... Cânceres dizem que são pessoas mais suscetíveis, né? Mais empáticas. Mas essa empatia eu consegui ver na sua forma de como você quer resolver as coisas para a população. E aí foi por isso que você entrou para ser político, você é deputado estadual, já resolvi umas coisas aqui, posso resolver mais? Era isso? E aí aumentou a responsabilidade, né? Mais peso na costa. E aí na minha primeira eleição, nós fomos eleitos e começamos um trabalho. Começou em 2014, por aí? Isso, 2014. E aí foi desafiador. Como todo cargo, para mim, esse foi o mais desafiador, porque não tinha nada a ver com a minha formação. Apesar de toda a minha formação de gestão, todo o meu conhecimento na área policial, na área de trânsito, sistema prisional, como eu efetivei, eu estava no parlamento. Outra postura. Pela primeira vez, e imaginando o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas. Né? Então, nós inicialmente apresentamos os projetos, que dentre eles eu falei da carteira de habilitação gratuita, e fui relator da primeira CPI que efetivamente não deu em pizza, né? A CPI do sistema prisional. Eu fui relator e diziam que não ia dar em nada. Nós conseguimos aprovar o relatório, provamos as irregularidades e encaminhamos cópia ao ministro da Justiça na época, que determinou que a Polícia Federal fizesse as apurações e tiveram desdobramentos com prisões, né? Então eu me orgulho em dizer que o nosso trabalho como relator da CPI do sistema prisional resultou sim em punição para quem tinha feito as irregularidades. Teve também CPI da saúde, que eu fiquei sabendo. Isso foi no segundo mandato, mas no primeiro mandato ainda teve a situação
da crise que nós vivemos financeira no Estado. Uma crise onde não se pagavam salários dos servidores e, com a justificativa de pagamento, tentaram, na calada da noite, aprovar uma lei que permitia que o governo saqueasse aquele dinheiro da Previdência com o Essa objetivo... foi da madrugada. Da madrugada, sim. Isso. É tanto que eu não fui convocado para essa sessão extraordinária, que foi feita no recesso parlamentar do meio do ano. Né? Só que eu fiquei sabendo, antes deles conseguirem fazer, eu consegui impetrar e consegui 2 mandatos de segurança, evitando que roubassem o dinheiro da aposentadoria dos nossos servidores. Direcionou certinho para todo mundo como foi. Caramba, tem que estar ligado nisso, viu? E foi muita pressão. Alegaram para os servidores que eles não iriam receber salário porque eu impedi que a lei que eles aprovaram de forma irregular ela fosse efetivada. E eu lembro que um repórter na época me entrevistando perguntou, então qual é a solução para pagar os salários? E eu fui claro, solução eu protocolei na presidência, que é intervenção federal, porque vai vir recurso que não é empréstimo, é um recurso a fundo perdido, paga as contas, resolve a situação do Estado e segue a vida na mão de quem possa realmente resolver o problema. São essas coisas que acontecem na madrugada que que a gente fica de cabelo em pé. É verdade. Né? A gente fica assim. E nisso, você tendo que lidar com a segurança pública, para a política, o que foi que vamos dizer assim, que te mantém até hoje nessa postura de combate? Porque é como eu te falei ainda agora, nessa época que você foi fazendo todos esses projetos, muitos comentários na cidade, a gente é roremense, a gente sabe, a gente escuta os comentários da cidade, né? Nossa, ele está realmente resolvendo. A gente escutava muito isso. Ele está resolvendo as coisas. Não é que ele entrou lá e não é que ele fez. Eu sei que você citou bem no começo que não tem que se levar pela vaidade, mas não fica um pouquinho aquele sentimento assim de, poxa, eu consegui fazer algo? Fica o orgulho. De orgulho, Fica o orgulho de chegar nas ruas e receber o cumprimento das pessoas, o reconhecimento das pessoas. E isso mostra que a gente está no caminho certo. Todas as vezes que alguém me para na rua e me elogia, eu me encho de orgulho e de certeza. A certeza de que isso é que eu tenho que continuar fazendo. Doa quem doer, eu tenho que seguir nesse propósito. E de uma maneira bem condescendente, bem canceriana mesmo, assim, dobrando as coisas. Porque é isso, então, que te motiva a se manter nesse combate, batendo de frente com essas situações, trazendo soluções no nível humano, né, que dá pra gente fazer. Eu sempre falo que enquanto o povo de Roraima quiser, eu irei continuar fazendo esse trabalho. No dia que o povo de Roraima não quiser mais, porque a gente passa por uma votação a cada 4 anos, eu retorno para a minha delegacia e vou continuar aprendendo, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou continuar meu trabalho da mesma forma. Então, eu amo o que eu faço como político e amo o que faço como delegado. Então, eu não irei parar. Tu se vê em outra profissão? Qual Ou tu outra? pretende ficar nessa, cuidando da segurança das pessoas até o seu fim dos dias? Eu tenho só mais 4 anos e meio para me aposentar como delegado, né? Então, como delegado, eu acho que até agora eu já colaborei o máximo que eu pude e acredito que essa oxigenação que está tendo na Polícia Civil com o novo concurso, entraram profissionais fantásticos, muito bem preparados, muito capacitados, um alto nível na Polícia Civil que melhorou ainda mais a nossa Polícia Civil, que já vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que essa continuidade vai ser entregue nas mãos deles. E essa questão, agora já que você falou sobre criminalidade, você ainda tem alguma preocupação quanto a isso? No Estado? Aonde você está? Isso, como vice-presidente da Assembleia, como delegado, como pai? Muita. O que ainda te preocupa? Me preocupa a condescendência, né? Me preocupa ver, por exemplo, hoje, notícias envolvendo policiais militares da forma que a gente tem visto. Sim, confunde a nossa cabeça. Diariamente a gente está vendo aí policiais sendo presos ou investigados por fraudar determinada investigação, local de crime, abordagem, policiais envolvidos com crime organizado, fazendo milícia armada. Me preocupa ver o alto comando da PM envolvido em investigações, né? Me preocupou e denunciei na tribuna quando o chefe de segurança do governador participou de um homicídio de um casal. Isso é preocupante para a gente.
né? Então, são diversas preocupações que surgem. Nós estamos vivendo momentos sombrios na segurança pública do Estado. E eu não consigo entender essa omissão. Essa omissão porque eu entendo que tem que cortar na própria carne. E a Polícia Militar ela tem que agir. Eu estava conversando com o coronel da reserva ontem, lembrando que quando nós chegamos aqui, a Polícia Militar de Roraima era considerada a melhor polícia do Brasil. Tinha treinamentos em Quebec, no Canadá. A polícia, quem não conheceu essa polícia, a polícia cidadã, a polícia que não tinha índice de corrupção, não havia denúncias de envolvimento. Lógico, sempre tem uma laranja podre dentro do cesto, mas não era algo como está acontecendo. E ainda presenciar isso no alto comando da PM, você vê subcomandante preso, não consigo enxergar. Não condiz, né? Não consigo enxergar e não entendo porque o governador ele não tem feito o que realmente deve fazer. Nós temos que organizar, né? E sinceramente, segurança pública não pode brincar, porque tudo que está acontecendo agora vai refletir nos próximos 10 anos. A gente não consegue resolver um problema de segurança pública do dia para a noite. Tem que construir esse processo. Além né? de que, eu vou falar também da omissão em concurso público na Polícia Civil. Nós precisamos oxigenar a Polícia Civil. Se comentam muito sobre isso. A aposentadoria de todos que passaram em 2004, os que ainda restam, porque muitos já se aposentaram, ocorre no máximo em 4 anos e meio. No máximo 5 anos, nós não teremos mais os policiais que entraram no concurso de 2003, que tomaram posse em 2004. E precisa ter essa oxigenação com o objetivo de essa interação dos que estão chegando com os que já têm experiência para que eles entrem no ritmo e deem continuidade ao trabalho. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com a nossa polícia. Nós entramos todos de uma única vez, poucos com experiência de outras polícias e meio que perdidos sem saber o que fazer. Então, essa transição é necessária. Então, nós precisamos trazer novos policiais para que possam investigar. Você vai nas delegacias e o baixo efetivo é evidente. Tem policiais que estão trabalhando no interior, se dedicando diuturnamente, porque não tem substituição. E eu já fui do interior. Fui, inclusive, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do interior. Quem trabalha no interior, trabalha de domingo a domingo. Isso é desumano. Eles ainda falam que é uma terra sem lei, mesmo ele sendo a lei, de certa forma. É desumano. E isso tem que ser corrigido. E só corrige com concurso público. E é necessário. É algo fundamental. Então, esse ponto, eu acho, na segurança pública, tem muito que evoluir. Muito que evoluir. A gente está com a realidade dos venezuelanos, a gente está com a realidade do narcotráfico nos garimpos, a gente está com a realidade de achar corpos enterrados em cemitérios clandestinos. Isso é algo assustador. A gente está lidando com muitas situações. A gente passou por uma fase de encontrar cabeças na rua. Agora nós estamos encontrando corpos enterrados. Facções venezuelanas aqui atuando no Estado. E o que tem sido feito? Tem que agir. Investimos em estrutura. Parabéns. Temos viatura, temos combustível. Fez concurso para PM. Perfeito. Está perfeito. Mas nós temos que efetivar nas ruas o trabalho que eles entraram. Engraçado. E uma corregedoria atuante para punir o verdadeiro criminoso travestido de polícia. Engraçado você falar dessa forma, porque deixa a gente numa questão assim bem dividida como povo. Esses dias eu estava saindo com a minha amiga e passou a polícia. Aí ela, se esconde. Aí eu, como assim se esconde? Não é pra a gente confiar que eles vão estar cuidando da gente? Então eu vou estar ensinando meus filhos a entender que o policial é o quê? Ixi, amiga, não sei. A gente ficou meio que na dúvida, assim. E aí agora? Eu, não vamos falar nem que esconde, nem que nada. Vamos deixar que ela tenha a própria opinião. Porque a gente está lidando com isso. A gente está vendo, será que é uma falha da segurança? Será que esses cemitérios, essas questões dos venezuelanos aqui, será que é só uma questão de falha de segurança ou uma falha de planejamento? Né? Então, é bom a gente ter consciência disso, que ainda tem muita coisa para a gente resolver, apesar de que muita coisa também já foi feita. Né? A gente não está andando num campo de unicórnios ainda que não. E quando a gente fala de segurança, né, gente? A gente sabe muito bem do que a gente quer preservar. Nosso lar,
nossa família. Por isso agora eu quero puxar a nossa conversa para um papo mais leve. Tá bom. Tá? Para que a gente veja um pouquinho mais de quem é o canceriano Jorge Everton na fase suave da vida dele, porque a gente já percebeu que ele teve que cuidar de muitas coisas, teve que lidar com ameaças, né? Tem que cuidar da sua segurança também, né? Para você estar aí no páreo lidando com as coisas. E essa visão que ele tem é só uma parte dele. Agora a gente vai conhecer a parte lá do B, tá? Hobbies. Quais são os seus hobbies que você costuma fazer nesses momentos de leveza, no momento em que você não está trabalhando, que você quer dar uma relaxada na cabeça? Bom, eu gosto muito de futebol. Né? E o Vasco é o meu time do coração. É, gente. Tá bom, pode acabar com essa entrevista agora. Tá bom, bicho. Não é tudo Tô bem. vendo que você é flamenguista. Eu vou te respeitar pela amizade. Vamos pela amizade. Mas olha só, o que eu mais gosto de fazer? Juntar os opostos. Por exemplo, quando vai jogar o Vasco e Flamengo, eu gosto de assistir junto com os flamenguistas. Quando vai jogar Vasco e Botafogo, eu gosto de trazer o botafoguense pra gente assistir junto. Porque eu acho que o futebol é uma diversão, ele não pode virar uma agressão. Eu tenho que respeitar a opinião de todo mundo, mesmo que eu não concorde com ela. Então, assim, é prazeroso, o futebol é pra isso. A gente consegue se divertir, não é? né? Eu acho divertido. Quando a gente ganha, é maravilhoso. Quando a gente perde, tem que aguentar, né? Tem que aguentar. E ultimamente eu tenho aguentado muita coisa, mas... amigo, não posso nem te defender eu agora, tenho uma viu? esperança que o meu Vasco esse ano ele vai melhorar. É sobre isso, cara. Eu não vou falar nada não, porque ele já não vou Eu falar. sou um otimista. Mas você joga bem? Você se considera joga legal? Ou é Nada, aquele perna eu sou- de pau que... Não, eu sou Como é bom que na é? churrasqueira. Enquanto os outros jogam, eu tô preparando Outro churrasco. hobbyzinho pra relaxar, né? Muito um churrasquinho. bom, muito bom. Um tal. churrasquinho, assistir um filme, Netflix. O E... churrasquinho dele é bom, Pris? É bom? Tá aprovado pela gata, então tudo bem. Tempo em família, você passa o tempo com sua filha, com seus netos. eu procuro o tempo que eu tenho livre dar atenção, né? Inclusive, Laura esteve comigo no domingo, junto com o Felipe, minha neta, né? Eu tenho uma neta de 5 anos. Sempre que eu posso, eu tô com a Giovana, então a gente procura estar junto de quem a gente gosta, né? Eu acho importante. Ele se preocupa com você, sua família? Sempre se preocuparam, mas já sabem como é que eu sou, né? O estilo Jorge Everton, ele vem desde que, antes deles nascerem. Então, eles já nasceram vendo o pai policial. Eu entrei na polícia em 99 e meu filho não tinha nem 1 ano de idade ainda. Ele cresceu te vendo Ele crescer. cresceu vendo a realidade e a gente ensina o comportamento que tem que ter, né, como um filho de um policial. Então, eles já conhecem o meu estilo. Tudo preparado também, viu? Assim, eu vejo que eles se preocupam, né? Em especial a Giovana. Ela se preocupa muito comigo, Pai, você tá bem? ela Tudo tem uma bem. preocupação, mas ela sabe o meu estilo. Ela conhece, ela Ela sabe confia que... também, né? Ela sabe que eu fiz um juramento, né, da minha vida pelo meu dever. Então, se isso acontecer, faz parte do que eu planejei para a minha vida. Então, não tem nada fora do normal. Mas a gente evita, a gente se protege Realista ele, né, da gente? forma que pode, né? Bem realista. E aqui em Roraima, já que você é um roraimado, qual a sua comida favorita? Veja só, eu tenho... Pode ser de lá também, lá de Eu Sergipe. tenho uma tradição muito forte, inclusive o sotaque, eu estou há 20 anos aqui. Ele tem um ti mesmo, um negocinho. Eu não consigo mudar, não. Tudo bem. Então, tem uma tradição minha, desde que eu era criança, eu como cuscuz todos os dias. Então, eu adoro cuscuz, é o meu prato preferido, cuscuz com o que tiver. Tudo, Se queijo, tiver charque, ovo. carne, queijo, ovo, jogo dentro, jogo leite e faço aquele ensopado e eu como. E para mim é um manjar dos deuses. Por favor, produção, faz um cuscuz pra gente aí, por favor. Obrigada. Um cuscuzinho bem gostoso com uísque, que eu também fiquei sabendo. Para mim, se tiver cuscuz no café da manhã e no jantar, tá bom. O que tiver no almoço, tá valendo. Vale como café, janta como tudo. Cuscuz é fundamental. Cuscuz é vida. E no almoço, se tiver uma farofinha de cuscuz, também tá valendo. Então, legal! É o que eu gosto. Beleza, então aqui, qual lugar você escolheria pra relaxar? Qual o melhor lugar aqui? Minha casa. Mais seguro, né? Eu sempre procurei ficar em casa, né? Eu sempre evitei bares, locais que você possa ter uma exposição. Como policial, você tem que ter essas cautelas. Já é uma conduta então, diferente, se eu né? estou me divertindo, se eu estou bebendo, eu estou vulnerável.
Então, se é para eu ficar vulnerável, eu vou ficar vulnerável dentro de casa, na casa de um amigo, de algum conhecido. É o que eu faço. Eu falo para vocês, meus amigos. Beba em casa, não se exponha na rua. Mas assim, eu também gosto da vida noturna, eu gosto de ir para um bar, eu gosto de me divertir com os amigos. De uma maneira saudável, né? Sempre, sempre. Né? Eu sempre procurei fazer isso. Ele é um homem muito bem policiado, né? Desse jeito. E se você voltasse no tempo hoje, para aquele Jorge Hépito de 20 anos atrás, o que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Qual conselho que você daria para ele hoje? Continua sendo quem você é, que você vai chegar no caminho que você planeja. Que delícia! Então, já que estamos falando de trajetória de vida, qual a trilha sonora que vem na sua cabeça agora, pro tipo de vida que você está vivendo hoje? A trilha sonora, agora você me pegou. A ideia é essa. Conseguimos. Deixamos ele encurralado. É porque assim, no bom sentido. Eu não costumo decorar nome de música. Tem músicas que me trazem lembranças. Né? Pode ser uma que marcou essa construção. Tem cantores que fazem parte da minha história, né? O Jorge Mateus, por exemplo. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. E assim, mas legal. Música assim, específica tem a Flor e Beija-Flor, que minha filha gosta muito e sempre me faz lembrar. Essa é legal. Sempre me faz trazer ela na lembrança, sempre... Uma música que sempre emocionou minha mãe, aquela No Dia Que Eu Saí de Casa, né? Que minha mãe toda vez que escutava, ela chorava, né? Até hoje, se tocar essa música perto dela, ela chora. Ela Passou em meus cabelos. Eita, menina, essa aí acho que faz até eu chorar, menina. Porque a gente tinha o hábito, né, de estar perto dos meus pais o tempo todo. Então, eu, meu irmão, que também é delegado, Cristiano Barreto, em Sergipe, minha irmã, que é advogada, a gente reunia a família no final de semana para ir para casa. Jurista ali, né? Para ir para casa dos meus pais. Então, a gente sempre procurou estar junto. Sim. Então a gente tinha o hábito todo domingo, passar o dia na casa do meu pai. E aí quando eu tive que vir embora, foi assim algo assim bem drástico, né? E bem distante, Marcou, né? E essa música foi, até hoje minha mãe, quando escuta, ela se emociona. E assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe, da mulher que ela é, uma professora, uma mulher pobre que venceu na vida através da educação e ensinou aos filhos que a maior herança que ela poderia dar era educação. Aí formou os 3 filhos junto com meu pai, que é um funcionário do Banco Nordeste, que para ir para a aula na época da escola, ele ia num caminhão pau de arara, porque não tinha dinheiro para ir de outra forma. Então, 2 pessoas pobres que deram oportunidades dos filhos estudarem e foi uma ferramenta de transformação. É por isso que eu defendo a educação. Toda a sociedade ela é baseada num tripé. Você precisa ter educação acima de tudo para poder conquistar os seus objetivos. O conhecimento, ele muda as pessoas, ele gera oportunidades. Infelizmente, a maioria da classe política não quer um ser humano educado porque ele vai pensar, raciocinar e isso não é interessante em determinados tipos de político. Agora, também não adianta você ter educação, ter um bom emprego e não ter saúde. Porque você não vai usufruir daquilo que você de tudo isso que você fez. Então, a saúde também é fundamental num estado onde precisa ajudar as pessoas. E vamos lá, você vai ter educação, um bom trabalho, vai ter saúde para poder exercer tudo, mas quando você chega em casa, sua casa está arrombada, seus filhos foram molestados, e isso daí é um absurdo. Você precisa da segurança pública para garantir que durante o seu dia você vai poder ir e vir em segurança. Então, esse tripé, não é que o resto não é importante, mas se um Estado ele consegue dar uma boa educação, uma boa saúde pública e uma boa segurança, o resto a gente consegue. O brasileiro ele é muito forte. Não tenho dúvidas disso. E é o que tem faltado. Nós estamos vivendo um momento de insegurança, nós estamos vivendo um caos na saúde pública, né? Hoje mesmo, uma triste notícia de uma amiga que faleceu por omissão do Estado. Ela estava há mais de 20 dias internada no HGR, precisando fazer uma cirurgia cardíaca de emergência, e por omissão não foi feito e ela entrou em óbito. Então, isso é um caso que a gente tem conhecimento por estar perto. E quantos pais e mães de família diariamente morrem? Passam por isso, não? Virou um açougue o HGR.
Então nós temos que realmente olhar a segurança pública, mas acima de tudo a saúde do nosso Estado. Porque essa omissão, ela mata. E isso é um ato de grande responsabilidade. Vamos puxar a deixa? Deixa uma mensagem, então, para as pessoas que estão nos assistindo, de alerta, de conselho, uma mensagem que você acha que as pessoas precisam saber nesse momento. Bom, normalmente eu falo aquilo que eu penso, né? Então eu vou falar algo que realmente me incomoda. Quando a gente conversa com as pessoas, elas reclamam muito da classe política. Posso olhar? Uhum. Então, quando as pessoas reclamam da classe política, eu concordo. Mas só existe político ladrão que alguém votou nele. Quando chega no período de eleição, vira uma loucura. As pessoas elas não analisam o currículo. Para você ser contratado por uma empresa, existe uma análise do seu currículo. Para você ser político, a sociedade tem que analisar o currículo. Mas, infelizmente, elas votam em pessoas que não têm currículo, têm ficha corrida. Então, colocar um bandido dentro da classe política é ser conivente e ser partícipe dessas fraudes, desses crimes, dessas mortes. Então, o que eu poderia deixar para a população, um recado, tenha consciência na hora de votar, analise, não procure um benefício imediato, porque, infelizmente, isso pode trazer uma consequência muito danosa para você, para sua família e para o Estado. Eu acho que a maior reflexão que a sociedade tem que ter é na hora do voto, quando está você e a urna. Não adianta reclamar depois. Muito legal. Quero agradecer você ter vindo no nosso podcast hoje com um brinde especial. Isso aqui é só para os nossos convidados, tá? Você vai ganhar uma canequinha especial do nosso Papo M3. Gente, essa canequinha personalizada, ela é tudo de bom, viu? Tem o nosso bluezinho aqui e é dada com muito carinho para você. Essa vem com uísque dentro? Essa aí você pode botar o uísque o que você quiser. Mas, ó, na próxima que você vier, já bote aí anotado, produção. Nós vamos botar um uísque aqui. Qual que você gosta? Olha, se eu já falo sem tomar uísque, imagine. Vai ser você top. Não vai me aguentar. Não, se eu já falo desse jeito sem uísque, imagina com uísque. Quero lhe agradecer de coração, primeiro pelo convite, né? Ainda teria muita coisa pra gente conversar, né? Porque você viu que eu falo demais. Nós chegamos somente no primeiro mandato, ainda teria o segundo mandato, teria a CPI da saúde para falar, dinheiro na cueca, operações que evitaram desvios de recurso público. Cadeirada. Cassação de miliciano. Ihu! Né, a cadeirada, que eu digo para as pessoas, eu tomaria várias vezes essa cadeirada, com muito orgulho, porque eu só tomei porque eu fiz a coisa certa. Então, se eu tivesse feito a coisa errada, eu tomaria, era a perda do meu mandato. Então, eu estava do lado certo e continuarei do lado certo. Então, assim, quando quiser, me convide, estou à disposição. Estamos aqui. Quero lhe agradecer de forma especial, agradecer ao Beline, a M3, a toda a equipe da M3. Eu tenho um carinho especial por vocês fazem um grande trabalho e que legal. Eu espero que eu possa continuar sendo parceiro e amigo de vocês. Muito obrigada, viu, Jorge Everton. Gente, isso aqui foi a nossa entrevista. Hoje o nosso episódio foi maravilhoso com o deputado Jorge Everton. Eu falo deputado, mas não é só isso não. Você que assistiu todinho, você vai saber do que eu tô falando. E ó, quero lembrar você de ficar aí no nosso canal. Toda quinta-feira vai ter podcast novo saindo para você, tá? Então se liga, não esquece de seguir a gente nas redes sociais para você ficar sabendo de tudo. Esse foi o nosso Papo M3 Realidades de hoje.